No final do século XIX, Santelmo Lewis, ele criou uma palavrinha que tem feito mágica aí durante dezenas e dezenas, centenas de anos inclusive, né? Criou o AIDA, isso para marketing e publicidade. Porém, alguns anos atrás, eu estudando sobre essa palavra, eu entendi que poderia acrescentar algo, porque os tempos mudaram, o comportamento humano mudou, então eu acrescentei algo nessa palavra. É claro que entregando a honra aqui para o Santelmo pela criação. O que quer dizer o AIDA que o Santelmo criou? O AIDA significa, no marketing, né, chamar atenção, fazer com que o cliente levante a mão e fale assim, eu quero saber mais do que isso. Gerar interesse, interesse, atenção, I de interesse, D de desejo e o outro A chamada para ação. Só que para homenagear o nome Noberto, eu coloquei um N, mas não somente para homenagear o nome Noberto, né? Justamente porque, como o comportamento mudou, é importante entender sobre criar necessidade para o cliente. Muitos clientes não compram, muitos clientes não adquirem o seu serviço, muitos clientes não vêm até você através do marketing porque eles não percebem que necessitam daquilo. Existem alguns números que podem ajudar nisso. A maioria das pessoas que buscam vender para clientes, buscam vender para aquele cliente que está procurando o seu serviço, não é mesmo? Mesmo porque é mais fácil, o cliente que está buscando, o cliente que precisa e sabe que precisa e está procurando, é mais fácil vender, teoricamente. Mas o fato é que não, porque esse cliente está todo mundo querendo vender para ele. Para cada um cliente que sabe que precisa e está procurando, existem 20 clientes que sabem que precisa e estão procrastinando. Aqui, para fazer essa venda, é importante utilizar gatilhos dentro do AIDA. Porém, tem um percentual muito maior de cliente, uma possibilidade muito maior. Para cada um cliente que sabe que precisa e está procurando, existem 100 clientes que não sabem que tem aquela necessidade. E onde que isso se encaixa dentro do provedor de internet? Sabe aquele cliente que está assistindo o Netflix lá e o vídeo, a tela fica embaçada? Ele não sabe que aquilo lá pode ser internet. Sabe aquele cliente que não está conseguindo fazer uma videochamada, que não consegue fazer por vídeo, somente call, somente ligação? Ele não sabe que é internet, ou seja, ele não tem consciência que ele precisa trocar a internet. E como você vai utilizar o AIDA? Justamente fazendo com que o cliente preste atenção, utilizando linguagem estratégica, utilizando linguagens subliminares, utilizando linguagem embutidas para atingir aqueles 100. Eu e você, nós queremos 100, porque 100 é melhor do que 1, não é mesmo? Só que para isso precisa utilizar a estratégia. O N que eu coloquei é justamente para fazer o cliente entender a necessidade de troca, fazer o cliente entender a necessidade de sair daquela empresa, daquela operadora que não atende bem. Então, ainda que eu carinhosamente coloquei um N, com todo respeito ao Santelmo Lewis, que eu coloquei um N, significa que para tudo que você for fazer, seja para o marketing, seja na liderança, inclusive eu utilizava isso muito na terapia, no processo psicoterapêutico. Se você não sabe, eu trabalhei muitos anos fazendo atendimento terapêutico, né, com hipnose clínica. É claro que agora a minha demanda com os provedores de internet, graças a Deus, é bastante alta, eu não consigo disponibilizar tempo para fazer atendimento. Mas nos meus atendimentos eu utilizava o AIDA. O AIDA. E o que é o AIDA? Fazer com que o seu interlocutor, independente de ser cliente, pode ser o seu liderado, pode ser o seu líder, pode ser o seu irmão, pode ser o seu filho, na criação de filhos também. Dá para utilizar em relacionamento também, relacionamento conjugal, relacionamento social, para você fazer uma boa reunião, fazer uma reunião poderosa e obter resultados, convencer pessoas que o seu projeto é um projeto bom.
faça o AIDA. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você precisa chamar a atenção da sua audiência. Seja ele cliente, seja dentro de uma reunião, seja o seu filho, seja a sua esposa, seja o seu esposo, seja o seu paciente. Primeiro, você precisa atrair a atenção da audiência. Quem é a sua audiência? Quem você queira atrair, seja no marketing, seja em venda, seja na liderança. Isso tem um motivo. Nós, seres humanos, nós estamos preocupados o tempo todo. Preocupado sempre existe um movimento mental dentro da gente. Sempre existem diálogos dentro da gente. O tempo todo, ainda mais nesse mundo moderno, nesse mundo rápido, nesse mundo cheio de informações, nós sempre estamos com um movimento mental, com um diálogo interno dentro da gente. Se eu não faço a minha audiência prestar atenção em mim, tudo que eu vou falar, vou passar, eu vou mostrar, ele vai omitir, vai distorcer, vai generalizar muito mais. E talvez se ele omitir a informação, que seria aquela informação que vai de fato agregar valor, vai resolver o problema dele, ele não vai comprar, ele não vai vir até você, ele não vai aceitar, ele não vai concordar. Então a primeira coisa que eu preciso é fazer com que o meu interlocutor preste atenção. Quando o meu interlocutor prestar atenção, eu posso utilizar o interesse, fazer com que ele tenha interesse em me ouvir, fazer com que ele tenha interesse no meu produto. Já que ele está me ouvindo, já que eu tenho a audiência do meu interlocutor, aqui eu vou gerar interesse, usando uma linguagem, mostrando que o que eu tenho para oferecer ou o que eu tenho para entregar é de fato algo que vai resolver os problemas dele, ou é de fato algo que vai fazer com que ele atinja o desejo que ele está buscando, entregar, ele perceba que ele gera o interesse, sabendo que o que nós temos para entregar é de fato o que vai agregar, que vai melhorar a vida dele, que vai dar mais lucro para a empresa, que vai resolver o problema dentro da casa dele. Então, primeiro, eu faço com que o meu cliente preste atenção. Depois, eu gero interesse. Só que dentro disso é importante, antes de eu passar um valor, antes de eu chamar para ação, é importante fazer com que o cliente perceba a necessidade, seja de adquirir um plano seu, se ele ainda não tem a internet, apesar que hoje todos têm, mas se ele usa um 4G, um 5G, fazer com que ele, de fato, perceba a necessidade, mediante o que ele não sabia, mediante o problema que ele não sabia que tinha. Então, eu fiz ele prestar atenção. Gerou interesse, gerou necessidade. Aqui, eu ajudo o cliente a ter o desejo de vir para o meu provedor, o desejo de vir para a minha empresa, ter o desejo de me ouvir. E como que eu faço isso? Existem várias técnicas, existem depoimentos, existem histórias, histórias de clientes que adquiriram o seu produto, o seu serviço, histórias de liderados que seguiram as suas orientações e deu certo, história de clientes que de fato adquiriram o seu plano de internet e estão felizes, também histórias de clientes que não seguiram as suas orientações e deu ruim. História de liderados que não seguiram o que você passou e estão sofrendo. História de clientes que não seguiram as suas orientações e estão sofrendo até hoje, tiveram que gastar mais. Então aqui, com histórias, eu de fato aguço, eu preparo o desejo do meu cliente, eu preparo o desejo do meu liderado de fazer aquilo daquela forma. Eu preparo, inclusive, o desejo do meu filho de fazer a tarefa antes, não depois do jantar. Somente aqui eu chamo para ação. E o que é chamar para ação? É falar assim, vamos fazer então isso dessa forma? O que é chamar para ação? É chamar o cliente para compra? O que é chamar para ação? É, de fato, gerar o gatilho para falar, compre agora, senão você vai perder essa oportunidade que você já tem desejo de comprar, que você, de fato, tem interesse, que você percebeu a necessidade, então, compre agora. Use o ainda com a metodologia do Santelmo, e a contribuição do Norberto, do N de Norberto no meio aí,
que você vai vender muito mais, você vai liderar melhor, você vai convencer melhor as pessoas, você vai ter um engajamento melhor no seu marketing, nos seus vídeos, nas suas campanhas, ou seja, serve para absolutamente tudo que você possa fazer na parte da terra. Use com sabedoria e tenha mais resultados. O meu desejo é que, de fato, esse vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até aqui, então, observe que boa parte dos vídeos eu não peço para você se inscrever lá no início. Eu não peço para você comentar, eu não peço para você ativar o sininho, mas aqui no final, sim. Se esse vídeo foi útil para você, ative o sininho que deve estar aqui em cima. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse conteúdo, salve, assista com a sua equipe. No seu caso, esse aqui, assista com seu sócio, com os seus líderes, com o seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com seus irmãos, porque esse vídeo é para a vida. E deixe um comentário aqui embaixo, que para mim é gratificante. Pode ser uma crítica, pode ser um feedback de melhoria, pode ser um comentário que se esse vídeo te ajudou, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.